Bom dia e bem-vindo a mais um tutorial do Global Mapper. Aqui vamos focar na maneira de criar pontos correspondente aqui aos coqueiros implantados e salvar eles, por exemplo, com coordenada, com altimetria e com número de identificação. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar pontos. Eu vou começar então a clicar nos coqueiros. Eu vou especificar um estilo a ser usado. Eu vou colocar uma árvorezinha. Vai ficar bonito. Eu procuro aqui o íconezinho de árvore, tree, para marcar cada árvorezinha. É complicado achar aqui, mas a gente consegue. Estamos chegando. Pronto. Até vou colocar um tamanho grandinho para identificar a árvore. E aqui está. Para não ter que repetir cada vez o nome, vou colocar árvore, vou colocar aqui coqueiro. Eu vou colocar uma camada, eu vou criar uma camada dos coqueiros. E aqui eu vou aplicar automaticamente essas definições às novas feições do mesmo tipo, ou seja, as feições pontuais. E lá vou eu clicando em cada cova para colocar os coqueiros no seu devido lugar. E a cada vez eu estou criando um íconezinho que simboliza a feição que eu estou identificando. Já são 26, vou fazer uma quantidade aqui e depois eu vou ir para frente, colocar coordenadas e colocar altimetria também. Então, só acabo essa linha e vai estar bom. Já vão ser 50 coqueiros. Muito bem. Aqui eu estou em UTM 25 Ciegas 2000. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar os coqueiros. Eu vou na funcionalidade de atributo e estilo e eu vou aqui adicionar atributos de coordenadas a 50 feições. Com isso, eu posso verificar que o coqueiro está com as coordenadas UTM-CH2000, as mesmas que estão aqui. Se eu quero colocar altimetria, muito bem. Eu vou carregar, por exemplo, o SRTM, uma altimetria aqui de 30 e poucos metros de revolução. Eu vou até colocar o SRTM por baixo aqui da imagem. E vou colocar a imagem por cima. E aqui está. E da mesma forma eu vou na funcionalidade de atributo e estilo e eu vou aplicar a altimetria aqui, estatística de elevação para cada feição. Ok? Então, eu tenho aqui o botão mosaico que eu vou retirar, o SRTM que eu vou retirar, e eu tenho os meus coqueiros. Se eu quero verificar aqui os atributos, eu clico num deles, eu tenho a declividade, a porcentagem da declividade, os graus de declividade, a elevação, ou seja, a elevação do terreno no pé do coqueiro e as coordenadas. Muito bem. E agora, se eu quero atribuir o nome dos coqueiros, primeira coisa que eu vou selecionar todos os coqueiros, eu vou tirar esse nome do coqueiro. Para isso eu vou em opções e eu
seleciono aqui exibir rótulo. Eu aplico e está feito. Se eu for aqui, eu vou ver que cada coqueiro tem um índice na camada, de 0 a 49. Então, de repente, eu posso usar esse índice para calcular um número de sequencial de coqueiro. Então, como é que eu faço? Eu vou aqui em camada, eu vou aqui na funcionalidade de calcular valor de atributo. Eu vou colocar o atributo novo número, eu vou colocar index em layer e eu vou adicionar 1 para ter número de coqueiro de 1 a 50. Ok? E ele me fala que modificou. Vamos ver? Aqui eu clico no coqueiro e aqui eu tenho o número do coqueiro. Esse deve ser o número 50 e esse deve ser o número 1. Exatamente. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei esse índice aqui de coqueiro e eu coloquei adicionei um 1 e eu criei como é que chama? Uma numeração sequencial aqui. Eu vou classificar ele como número e com isso ele fica bem ordenado. Se eu classifico ele como texto, aí ele fica desordenado, o negócio é realmente classificar como número. Ok? Aqui como número, numérico. Ok? E assim eu criei um número para os coqueiros. E se eu quero colocar um rótulo para os coqueiros, muito bem, eu vou aqui, eu vou nas opções, estilo dos pontos, vou nos rótulos. Eu posso até criar uma camada à parte, né? Como é que eu faço isso? Eu vou aqui na camada dos coqueiros, nas opções, e eu vou exibir rótulos e criar uma camada de rótulo. Eu vou usar o valor do rótulo sendo número. E, bom, eu vou deixar só assim. E assim eu criei um rótulo para os coqueiros. Como o símbolo do coqueiro está bem grande, eu posso até aqui colocar o rótulo de forma que ele não, digamos, não seja atrapalhado pelo tamanho da feição. Se for o caso aqui, eu posso alterar o rótulo. Vamos ver como é que eu faço isso. Eu vou aqui na camada dos rótulos, nas opções, eu vou tentar o mesmo estilo, eu vou colocar uma posição, por exemplo, distância do rótulo, eu vou colocar, por exemplo, 10 milímetros. A posição do rótulo eu vou colocar na parte direita superior. Vamos ver se funciona assim. Tá bem. Apesar que eu poderia de repente colocar uma distância menor, colocar 5 milímetros e assim eu trago ele para mais pertinho do coqueiro e está feito. Aí estão meus coqueiros, inclusive eu posso até mudar a cor, se for o caso, né? Eu vou colocar aqui o estilo, colocar negrito e vou colocar uma cor bem visível, amarelo, por exemplo. Assim ele fica bem visível, né? E eu posso colocar a imagem e eu tenho meus coqueiros numerados e eu posso inclusive exportar eles para aqui, os coqueiros, né? Para um shapefile, alguma coisa assim.
Eu posso até, se for o caso, selecionar os coqueiros e na mesma funcionalidade de atributo e estilo, eu vou adicionar as informações de estilo, né? Então, era isso. Agora eu posso salvar os meus coqueiros, exportar eles aqui, né? Shapefile, eu vou exportar pontos e eu vou aqui, junto com a imagem que origina os coqueiros, vou salvá-los e assim estará feito. Vamos lá. Camada de coqueiros. Opa, aqui, corrigindo. E está feito. Eu salvo, vou substituir, porque já existia esse nome, e está feito. E agora, por exemplo, se eu carrego a camada de coqueiros, né? Vamos ver o que acontece. A camada de coqueiro está aqui e eu carrego eles e eles aparecem com o número, com a numeração dele e o símbolo deles. Então está perfeito. Muito obrigado. Minha população, minha plantação de coqueiro está perfeitamente cadastrada e numerada. Vai produzir muitos cocos. Obrigado pela atenção. Tenha sempre uma licença legalizada e atualizada para aproveitar as ferramentas mais recentes e o nosso suporte. Obrigado pela atenção. Até o próximo tutorial.